10 de outubro de 2022. Nós estamos na segunda-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus. Iniciarmos uma semana de trabalho, de estudos, consagrando-a à proteção e à bênção de Deus nosso Senhor. Nós vamos meditar nesta segunda-feira a primeira leitura proposta pela liturgia da Igreja, Gálatas, capítulo 4, versículos do 22 ao 24, do 26 ao 27, do 31 até o capítulo 5, 1. Irmãos, está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois estas mulheres representam as 2 alianças. A primeira, Agar, vem do Monte Sinai. Ela gera filhos para a escravidão. Porém, a Jerusalém celeste é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: rejubila, estéril, que não dás à luz, prorrompe em gritos de alegria, tu que não sentes as dores do parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher preferida. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, o texto dos Gálatas, uma vez mais, vem nos querer apresentar a realidade da lei. A lei torna o ser humano escravo, ou o coloca na condição de escravo. Por quê? Porque nós somos incapazes de cumprir a lei. No Antigo Testamento, tantos preceitos, tantas leis. O código era cumprido, o fardo pesado. O ser humano, entrando na infidelidade à lei, ele conquista para si uma dívida enorme a partir da lei. E aquele que tem uma dívida enorme acaba por se tornando escravo, porque já não tem como pagar, e é a sua liberdade quem é entregue como pagamento. Por isso que a lei, nós assim dizemos na Escritura, a lei nos faz escravos, porque nós não conseguimos cumpri-la. E nós temos que dar a nossa própria liberdade para o cumprimento dela, ou o pagamento da dívida que ela produz. Agora, quando nós deixamos de olhar para a lei, mas olhamos para o amor de Deus, que não nos exige nada, que não coloca fardo, nós nos percebemos capazes de viver em liberdade, com leveza. Da mesma maneira como a lei, pelo seu descumprimento, nós que somos tão fracos,
nos leva à escravidão, o amor de Deus, a fé, pela gratuidade de Deus, nos leva à liberdade. Por isso que Paulo vai dizer, é para a liberdade que Cristo nos libertou. O amor não é exigente, de maneira legal, moralista, de maneira alguma. O amor, ele exige simplesmente ser amado. E quem ama, ama porque ama. E não porque deve amar ou porque alguém o exija. É para a liberdade que Cristo nos libertou. É para o amor que Cristo nos amou. É para a misericórdia que Cristo manifestou misericórdia para conosco. Amemos, meus queridos filhos e filhas. Por isso que ele vai dizer, ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Quando a gente ama de verdade, de maneira muito instantânea, nós fugimos do pecado. Porque o amor nos leva à fidelidade. Meus queridos, busquemos nos desvincular daquilo que tem nos escravizado, daquilo que tem atrapalhado a nossa vida pessoal, familiar, conjugal, comunitária, profissional. Às vezes a gente sabe o que está atrapalhando, às vezes a gente tem consciência do que está nos prendendo, nos escravizando, mas nós ainda assim insistimos em nos mantermos escravos. Hoje peçamos ao Senhor, Senhor, libertai-nos daquilo que tem nos prendido. Nós queremos ser livres e é para a liberdade que nos libertastes. É para a liberdade que nos libertastes do pecado. Peçamos ao Senhor que tire todas as amarras. Nós sabemos que às vezes situações de pecados ou os nossos defeitos muito nos atrapalham. Desejemos efetivamente, meus queridos, viver de maneira livre. E viver de maneira livre, você perceber que em você que nada te prende, nada te atrapalha, nada te subjuga. Peça ao Senhor, Senhor, me livre disso ou daquilo que tem atrapalhado minha vida. Talvez um defeito nosso, um pecado, ou uma mania, um traço do nosso jeito de ser, que vai às vezes se solidificando. Nós temos muitas coisas em nós, meus queridos, coisas solidificadas, que o tempo solidifica, que podem ser mudadas. É bastante ou pouco, né? Difícil, depende da pessoa, pode ser bastante ou pode ser pouco difícil mudar, mas nós conseguimos quando nós nos entregamos a Cristo. E nós mudamos quando nós nos decidimos amar. E não quando os outros ficam a falar, quando os outros ficam a nos apontar. Uma coisa é certa, ninguém ama de maneira forçada. Ninguém acolhe a ninguém de maneira forçada. Ninguém manifesta misericórdia de maneira forçada. Isso parte da nossa autodecisão, da nossa determinação, que a nossa vontade, o nosso querer nesta segunda-feira, desta 28ª semana do tempo comum, seja viver a liberdade, sermos livres, não sermos presos a nada, a ninguém e a nenhum fator que venha a nos impedir de ir adiante. Se você percebe que tem algo te incomodando ou te segurando para trás, seja o que for, peça ao Senhor, libertai-me. Senhor, libertai-me. E o Senhor, com toda certeza, nos atende quando nós desejamos crescer em virtude, em amor, em fidelidade. Força e coragem. Uma semana abençoada.
uma segunda-feira abençoada, na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.